Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova do concurso da Câmara Municipal de Limoeiro, realizada pela banca Advise, prova de nível fundamental. Então aqui a gente tem a primeira questão, questão 21 de matemática, diz o seguinte, ó: Maria mora na casa de número 11 e João mora na casa de número 16. Carlos mora a 3 casas de distância após a casa de Maria e a 2 casas de distância antes da casa de João. Assim, é correto afirmar que Carlos mora na casa de que número? Então, ó, Maria, vamos colocar onde Maria mora. Maria mora na casa de número 11. João na casa de número 16. Entre 11 e 16 tem 12, 13, 14 e 15, né? E a casa de Carlos está entre a casa de Maria e a casa de João. Veja só, Carlos mora a 3 casas de distância após a casa de Maria. Se a casa de Maria é a casa 11, então Carlos vai morar na casa. A gente tem a casa 12, 13, 14. Então Carlos mora na casa 14, que é a 3 casas de distância da casa de Maria. E a 2 casas de distância da casa de João, porque tem a 15 e a casa de João é 16. Então, Carlos mora na casa 14, letra C. Questão 22. Ao realizar 5 exercícios de matemática, Bruno utiliza os seguintes tempos respectivos: 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 11 minutos e 120 segundos. Com base nisso, é correto afirmar que Bruno utiliza um tempo total de... Então, a questão quer saber, a pergunta é o tempo total das 5 atividades de Bruno. Então, a gente vai ter que somar esses tempos. Só que tem um detalhe. 4 dos 5 tempos estão em minutos e 1 está em segundos. Então, a gente primeiro precisa transformar de segundos para minutos. Haja vista que as respostas estão todas em minutos. Então, ó, como é que a gente transforma de segundo para minuto? 1 minuto corresponde a 60 segundos. Se eu tenho 120 minutos, se eu tenho 120 segundos, isso vai ser 2 minutos, concorda comigo? 60 vezes 2, 120 segundos. Então, essa é a resposta. 2 minutos é 120 segundos. Então, transformei de segundo para minuto. Agora é só a gente somar. Então, a soma daqui vai ser 15 mais 10 mais 12 mais 11 mais 2. 5 mais 0, 5. 7, 8, 10. 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. 3, 4, 5. 50 minutos, letra C. Questão 23. Em uma casa de ferragem, Walter precisou comprar 85 parafusos, custando 30 centavos cada um, e uma chave de fenda custando 8,50. Com base nisso, é correto afirmar que o troco obtido por Walter, ao pagar com uma nota de R$50, foi... Então ele foi lá, comprou os parafusos, que são 85, custando 30 centavos cada um, e a chave de fenda custou 8,50. E eu quero saber qual foi o troco que ele teve ao pagar com a nota de R$50. Quanto faltou para ele? Então, primeiro a gente tem que saber quanto custou essa compra. Então, primeiro, 85 parafusos a 30 centavos. Então, a gente vai ter que multiplicar 85 vezes 0,30. Ou 0,3, porque esse 0 aqui após o 3, ele não vale nada. Não faz diferença você fazer 0,30, 0,3, 0,300. Vai dar o mesmo resultado. Então, a gente vai multiplicar 80 por 0,3. Perdão, 85 por 0,3. 85 vezes 0,3. Multiplicação com vírgula é bem simples. Você faz a multiplicação do jeito que você já sabe, normal, e no final conta quantas casas após a vírgula tinha na sua multiplicação. O resultado vai ter a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então aqui a gente tem, ó, 3 vezes 5. 3 vezes 5
dá 15. 5, sobe 1. 3 vezes 8 dá 24. Com 1 que subiu, 25. Agora vamos fazer com 0, né? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 8, 0. Somando, a gente tem 5, 5, 2. 255. Só que, ó, na nossa multiplicação tinha um número após a vírgula. O resultado também vai ter um número após a vírgula. 25 e 50, se preferir, né? Beleza. Agora a gente vai ter que somar com 8,50, porque foi o custo da chave de fenda. Isso é só o parafuso. Então, 25,50 somado com 8,50. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. 0 sobe 1. 1 mais 5 dá 6. 6 somado com 8, 14. 4 sobe 1. Eu não tinha falado, né? Mas a soma em subtração com vírgula, você deixa a vírgula abaixo de vírgula. Na hora de armar a conta, e o resultado também vai ser vírgula abaixo de vírgula. E 1 mais 2 dá 3. Então o resultado deu R$34. 34 para 50, falta quanto? Falta 16, né? Se a gente somar 16 com 34, dá R$50. Resposta também a letra C. Questão 24. Cláudio, piloto de avião, começou sua rotina de trabalho decolando de Fortaleza, a uma temperatura de 38 graus. Ao pousar em São Paulo, percebeu que a temperatura estava em 18. Finalizando sua rotina de viagem diária, pousou em Buenos Aires com a temperatura de menos 33. Com base nisso, é correto afirmar que... Letra A. Houve uma diferença de 10 graus entre as cidades de Fortaleza e São Paulo. Fortaleza e São Paulo, a diferença. Diferença quer dizer o quê? Se a gente subtrair a temperatura de Fortaleza da de São Paulo, isso vai dar 10 graus? É só a gente fazer a conta, né? 38 menos 18. 38 menos 18. 8 menos 8, 0. 3 menos 1, 2. Então, 20 graus. Questão letra A está errada. Letra B. Fazia mais frio em São Paulo do que em Buenos Aires? São Paulo tinha 18 graus. Buenos Aires, menos 3. Menos 3 é uma temperatura negativa. Quanto menor a temperatura, mais frio, né? Então, a resposta à letra B também errada. Letra C. Houve uma diferença de 20 graus entre a cidade de Fortaleza e São Paulo. De fato, a gente já calculou aqui, ó. Fortaleza para São Paulo, a diferença foi de 20 graus. Letra C também. Questão 25. Para fazer a irrigação de uma horta, Joaquim precisa de 2 tipos de canos e uma mangueira. Do cano de bitola maior, ele precisa de 350 centímetros. Do cano de bitola menor, ele precisa de 200 centímetros. Além disso, ele precisa de 6 metros de mangueira. Com base nisso, é correto afirmar que a diferença da quantidade de mangueira para a quantidade da soma de 2 bitolas de cano é igual a... Então, ele quer saber a diferença, ó. Diferença da quantidade de mangueira para a quantidade da soma das 2 bitolas. Cada uma com 350 e 200. Então, se a gente somar 350 com 200, vamos obter o que aqui? 350 mais 200, a soma das 2 bitolas, isso vai dar 0 mais 0, 0, 5 mais 0, 5, 3 mais 5, 5. 3 mais 2, 5. Dá 550 centímetros. Isso é a soma das 2 bitolas. Ele quer a diferença. Como falei antes, diferença é uma subtração. A diferença entre a soma das 2 bitolas para a quantidade de mangueira, que é 6 metros. 6 metros de mangueira. Só que aqui a gente tem trabalhando com centímetro e metro. E a resposta também, ó, tudo em centímetro. Então a gente tem que fazer o que aqui? Transformar de
metro para centímetro. Lembrando que 1 metro é 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí é só a gente multiplicar por 100. Ó. 6 vezes 100, a gente vai ter 600 centímetros de mangueira. E a soma das duas bitolas é 550. Então, só subtraindo agora, 600 menos 550, 0 menos 0, 0. É 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. 50 centímetros. Letra A. Questão 26. Um livro antigo tem suas páginas numeradas por algarismos romanos. O professor solicita aos alunos abrirem na página 122. Com base nisso, assinar a alternativa que representa corretamente a página solicitada pelo professor. Então, o 100 no algarismo romano equivale ao C. O 20 no algarismo romano, 2x. E o 2 no algarismo romano, a gente tem 2i. Então é C, 2x, 2i. Letra C. Questão 27. Uma casa está à venda por 500 mil. Felipe dará seu carro no valor de 45 mil de entrada e um restante fará em parcelas iguais e sem juros, 10 parcelas iguais sem juros. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor da parcela de Felipe. A casa custa 500 mil. Ele vai dar uma entrada de 45 mil. E o resto ele vai dividir. Então eu tenho que saber quanto é que ele vai dividir. Quanto é que ele vai dividir é a diferença entre 500 mil e 45 mil. Então a gente vai ter que subtrair 500 mil menos 45 mil. 0 menos 0 dá 0. 0, 0. Aqui, ó, sempre está emprestado. 10 menos 5. 5. Aqui ficou 9, tá? E aqui eu começo a pegar emprestado do 5. 5 se transformou em 4. Esse 1 se transformou em 10. Como eu peguei emprestado dele, ele ficou o 9 agora. 9 menos 4, 5. E 4 menos nada, dá 4. 455 mil. Esse valor que vai ser dividido. O Felipe vai dividir em 10 vezes. Então agora a gente vai ter que fazer a divisão. 455 mil dividido por 10. Pega o 45. Quantos 10 cabem em 45? Cabe 4. 4 vezes 10, 40. Baixa o 5. Subtrai da 5. Baixa o 5. 55 por 10, 5. 5 vezes 10, 50. Para 55, sobra 5. Baixa o 0. E agora é só baixando 0. 50 para 10, 0. 0 vezes 10. 50 para 0, para 10, 5. 50 para 10, 5. 5 vezes 10, 50. Para 50, baixa o 0. 0 dividido por 10, que dá 0. E baixa o último 0. 0 dividido por 10, 0. 45.500, letra E. Cuidado com essas divisões aqui em que o resultado já dá 0 embaixo, mas ainda tem número para baixar. A gente tem que baixar e dividir. Tá? Não pode chegar no 0 aqui embaixo e dizer que ele é o resto, porque tem número ainda para baixar. Aqui seria até mais fácil de fazer, né? Eu estou dividindo 455 mil por 10. É só a gente cancelar um 0 com o último 0. O resultado que sobrou é exatamente o resultado que a gente tinha na divisão. Questão 28. Todos os dias, Betinho comprava, na banca de jornal, 4 pacotes de figurinha. Depois de 16 dias comprando ininterruptamente, decidiu distribuir todos os pacotes de figurinha para seus 8 colegas de classe. Com base nisso, é correto afirmar que cada colega receberá a quantidade de... Então, todo dia, durante 16 dias, ele comprava 4 pacotes de figurinha. Então, a gente pensa primeiro, para eu saber quanto cada colega vai receber, eu tenho que saber quantas figurinhas ele tinha ao todo para dividir. Ele comprava 4 todo dia, durante 16 dias. Então é óbvio que a gente vai ter que multiplicar 16 vezes 4 para saber o total de figurinhas, né? Cada dia 4 figurinhas. 16 dias, 16 vezes 4.
4 vezes 6, 24. 4 sobe 2. 4 vezes 1 dá 4. 1, 2, 6. 64 figurinhas ele comprava. Todos os dias. Durante 16 dias. Aí ele vai dividir, para 8 colegas essas 64 figurinhas. Então a gente tem que dividir 64 por 8. E o resultado aqui dá 8. Porque 8 vezes 8 é o próprio 64. E o resto é zero. Então, resposta, letra D. Questão 29. A figura que tem 6 ângulos e 6 lados é denominada. 6 ângulos, 6 lados. Se atentem a esses 6. Quando a gente tem figuras planas, a nomenclatura dela depende da quantidade de lados. A gente tem triângulos, que tem 3 lados. A gente tem quadriláteros, que tem 4 lados. A gente tem pentágonos, que tem 5 lados. A gente tem hexágonos, que tem 6 lados. Então a resposta aqui é letra D. Pentágono, 5 lados. Heptágono, 7. Pirâmide, nada a ver. Figura plana. Quadrado. Quadrado tem 4 lados. É um quadrilátero. Resposta, letra D, hexágono. Questão 30. Última questão. Assinale a figura a seguir. Analise a figura a seguir. Assinale a alternativa que representa corretamente sua denominação. Primeiro, pelas alternativas. Vamos eliminar. Quadrado. Quadrado tem 4 lados iguais. Aqui a gente não tem 4 lados iguais. Além disso, quadrado, todos os ângulos são de 90 graus. Aqui a gente não tem isso. Então não pode ser quadrado. Círculo. Não pode ser, né, gente? Círculo aqui. Retângulo. Retângulo tem lados de 90 graus, os ângulos de 90 graus e os lados paralelos, né? Lados opostos paralelos. Aqui a gente não tem ângulos de 90 graus. Trapézio não pode ser, só pode ser losango, letra E. Losango porque a característica do losango é essas duas diagonais aqui, diagonal maior, diagonal menor. Losango. Então, assim a gente encerra a resolução das questões do concurso da Câmara Municipal de Limoeiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e compartilhe para ajudar mais pessoas